mas nunca houve nem haverá amor assim tão singular, amor tão indescritível que nenhum artista conseguiu pintar, pois foi amor escrito com sangue, amor já concebido na dor do abandono, na dor da rebeldia atroz. Foi esse amor escrito com sangue que nos livrou da morte final, e tudo já foi pago. A cruz foi o sinal.
Se humilhou
É sobre recomeçar. É sobre transformação. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre perdão. É sobre transformação. É sobre recomeço. Eu sou Sebastião Soares, né? Mas desde criança conhecido como Bastos. Eu sou uma pessoa que nasci no lar espírita. Cheguei até a comer comida sacrificada ao diabo, né? Meu nome é Lúcia, eu também sou nascida e criada em Alagoas, mas a minha família também era uma família assim, era um lar assim, tumultuado, de muita confusão, porque meu pai era alcoólatra e batia muito na minha mãe, judiava muito nos meus irmãos, e cada vez a coisa ficava pior. E ao conhecer o Basto, eu percebia que eu ia ter um lar diferente. E em 1978, tomei a decisão de casar com ela, mesmo contra toda a minha família. E no terceiro ano de casamento, já a partir do segundo ano de casamento, então começou a dar tudo errado. As coisas começaram a acontecer de uma maneira assustadora. Eu lembro que eu saía com os meus amigos no fim de semana, pegava o dinheiro que trabalhava e gastava todo bebendo cachaça no fim de semana. E ela ficava em casa sem comida. Eu é que causava todo o pânico na minha casa, no meu lar. E foi um dia que eu cheguei, eu lembro muito bem, e ela falou comigo, eu estava embriagado. E ao ela falar, eu levantei a minha mão e bati pela primeira vez no rosto da minha esposa. Aquela pessoa que eu prometi no altar amar, ali eu estava realmente levando ela ao chão com a bufetada, com a tapa no rosto dela. É só Deus mesmo para dar um jeito na nossa vida, porque o nosso casamento não tinha mais patamar, não tinha como continuar. Ao lado do nosso barraco, uma senhora era adventista e nós não sabíamos. Então ela chegou para a vizinha, que era amiga dela, assim, e disse assim: você permite que eu vá assistir essa reunião? Porque eu achei muito bonito esse slide, esse negócio que vocês passam aí. E nós começamos a ouvir. Eu achei interessante que ela disse assim para mim: Basta, vamos comprar uma Bíblia. Eu ainda estava bebendo. Eu ainda estava maltratando o nosso lar. E a Bíblia, nós começamos a ler no 12º estudo que o pastor deu, ao lado do nosso barraco. Ela chegou para mim e disse assim: Bastos, eu não sei você, mas eu quero me batizar. Aí eu disse assim: bom, então eu vou batizar com você. E nós se batizamos naquele ano, em 1982. Naquele ano que nós nos batizamos, amigos, a minha primeira coisa a fazer, evangelizar a minha família que era espírita. E Deus me conduziu de uma forma tão grandiosa que minha mãe se batizou com 85 anos de idade. Todos os meus irmãos, menos 2, todos os outros se batizaram. São oito irmãos. A mãe dela se batizou e fui eu que batizei ela. Mais de 10 pessoas hoje na família dela é batizada na Igreja Adventista. Então Deus nos abençoou de uma maneira tão poderosa. Nós nos casamos, evangelizamos a família, toda a família se batiza e depois Deus me dá a condição financeira de formar todos os meus filhos em faculdade. A nossa casa se tornou uma porta aberta para os jovens da igreja, onde já hoje, posso dizer para vocês com toda a convicção, já batizamos eu e a Lúcia, pelo poder de Deus, mais de 1000 pessoas. E Ele me tirou das trevas, da escuridão, do sofrimento, para uma vida de alegria. Educou meus filhos, porque não fui eu, foi Ele que educou para mim. Então não tenho que pagar e sei que todo mundo será feliz se seguir e fizer o que eu fiz. Abraçar Jesus sem duvidar e sem demorar.
Sou aquele que insultou o Salvador, que do seu sagrado nome zombou, que se uniu à multidão a gritar: crucifica-o já, que com furor fez vis acusações. Sim, fui eu quem o fez ao Calvário subir. Sim, fui eu quem lá na cruz o pregou. Que sem dor e sem pesar causou-lhe tão grande dor. Hoje a mim ele diz: tu tens meu perdão. Quem é este homem afinal? Porque me ama assim? Oh, quanto mal lhe fiz, ele não considerou. Se fui eu quem o acusou, causei-lhe tanta dor. Quem é este homem afinal que me tem tanto amor? Porque me ama assim, eu que o fiz sofrer, ele me perdoou. Se fui eu quem o acusou, causei-lhe tanta dor. Quem é este homem afinal que me tem tanto amor? Ele é meu rei redentor. Se era eu quem devia morrer, quanto amor da sua vida na cruz para salvar alguém, viu como eu. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? É um prazer, mais uma vez, estarmos juntos para continuarmos estas programações lindas de uma semana maravilhosa, a Semana Santa, restaurados em Cristo. E aí, tá gostando? Tá aproveitando bastante a programação? Tenho certeza que sim. Não perca nenhum detalhe, nenhum versículo, nenhuma explicação, porque tudo isso vai ajudar você na sua caminhada cristã e na vitória que você vai receber de Deus dia após dia. Eu gostaria que você também divulgasse essa programação para os seus amigos, que você compartilhasse com os seus amigos. Afinal, o que é bom para a gente é bom para os nossos amigos, os nossos queridos, correto?
Bom, hoje nós vamos falar um tema muito importante e o conteúdo realmente é formidável, extraordinário. Vale a pena você ficar atento a cada ponto dessa mensagem, tá bom? O tema de hoje é falhar não significa fracassar. Essa é uma questão muito interessante, né? Porque falhar todo mundo falha, todos nós falhamos. Agora, fracassar, aí já é outro nível e nós precisamos então conversar sobre este assunto. Mas antes de eu abrir a Bíblia para ler o texto, eu gostaria de fazer uma oração com você. Vou orar por você, por sua casa, por sua família, vou orar por sua igreja, vou orar por seus negócios, vamos orar por sua vida espiritual também. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa semana maravilhosa e por podermos estudar a Tua Palavra sobre o tema Restaurados em Cristo. Senhor, estamos vivendo dias difíceis, tem muitas pessoas que estão enfermas, tem outras que perderam o emprego, tem outras que perderam um ente querido e tem outras pessoas que neste momento estão passando por uma grande luta, por um grande sofrimento. Meu Deus, venha nesse instante com a Tua mão poderosa, com a Tua graça maravilhosa, abençoar esta pessoa, abençoar esta casa, abençoar este lar, esta igreja, esse grupo de estudos. Abençoa, meu Deus, cada pessoa que tanto necessita da Tua misericórdia. Também, Senhor, abençoe o trabalho dessas pessoas, os negócios de cada uma delas. Fortaleça também, Senhor Deus, a saúde física, emocional e espiritual. Se, porventura, acontecer uma falha, que a gente se levante em Teu nome para que a gente não fique fracassado. O Senhor mesmo nos garante a vitória. Por isso, eu entrego em Tuas mãos cada pessoa que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu fiz uma oração um pouquinho mais longa, porque eu queria orar por alguns detalhes específicos na sua vida e também na minha vida. Meu amigo e minha amiga, nós vamos agora ler o texto para falar sobre o tema falhar não significa fracassar. E o texto é Mateus 26, do 31 ao 35, que diz assim: Então Jesus lhe disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Agora verso 33. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Uau! Que texto, que história, que diálogo, que porção impactante da palavra de Deus. Você não acha? Bom, você conhece a história de Pedro e conhece um pouco da história dos demais discípulos de Jesus. Cada um deles tem uma história bastante comovente e bastante importante, porque cada história é cheia de detalhes que são para nós como modelo, como inspiração, como orientação, para que a gente possa continuar a caminhada. Pedro era uma figura bastante interessante dos 12 discípulos e, por que não dizer, uma das figuras mais impressionantes da história do cristianismo. Você sabe que muitas pessoas na história da Bíblia cometeram falhas, tiveram derrotas, tiveram momentos difíceis. Eu poderia citar Moisés, por exemplo, Jeremias, eu poderia citar Jonas, eu poderia citar vários outros nomes, do Velho e do Novo Testamento. Mas hoje eu quero falar somente sobre Pedro. Pedro era uma figura, sim, era uma pessoa sincera, era uma pessoa bem autêntica e, como diz na linguagem mais moderna hoje, com Pedro era papo reto. Ele falava claramente, abertamente, era sincero, falava o que pensava e às vezes falava para pensar depois no que havia falado. Pedro era impulsivo, era um tipo sanguíneo, era uma pessoa que realmente tinha no coração sinceridade. Cometia vários erros, mas era uma pessoa muito sincera. A Bíblia chega a dizer que Pedro, por exemplo, ele oscilava bastante e ele ia de um extremo ao outro em fração de segundos. Por exemplo, Pedro andava sobre as águas pela fé olhando para Jesus. Isso é maravilhoso, é vitorioso. Mas daqui a pouco ele tira os olhos de Jesus, olha para as águas, para as ondas e começa a afundar. Então veja, Pedro é aquele que em um momento está andando sobre as águas vitorioso e daqui a pouco está
sendo um fracasso, está sendo derrotado, está afundando, está morrendo, e aí ele grita, Jesus, salva-me, e Jesus vai, socorre e o salva. Mas Pedro tinha outros detalhes na vida também. Por exemplo, quando Jesus fazia uma pergunta, o primeiro a responder era Pedro. Ele sempre respondia assim, rapidamente, em primeiro lugar. Mas Pedro, ele tinha as oscilações. Por exemplo, a Bíblia menciona em Mateus que uma vez Jesus estava dizendo aos discípulos que as pessoas diziam que Jesus era isso, era aquilo, era João, era Elias, era um profeta e tal. Aí Jesus olha para eles e fala assim, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro levanta a mão e disse, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, Pedro, que maravilha, não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Dizendo, Pedro, você foi usado por Deus para dar essa resposta. Veja que maravilha, isso é o máximo, é ou não é? Mas momentos depois, Jesus disse, eu vou para Jerusalém, serei traído, serei julgado, condenado, e vão me matar, e vou ser sepultado e tal, ao terceiro dia ressuscitarei. Jesus estava contando para eles esses assuntos, e Pedro levanta a mão de novo e diz, Senhor, se tu sabes que vais a Jerusalém e vais ser preso e morrer e tal, então é muito simples, o Senhor não vá para Jerusalém, fica aqui. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim, arreda-te daqui, Satanás. Então veja, Pedro, em um momento ele era usado por Deus, em outro momento era usado por Satanás. E também tem mais alguns detalhes. Uma vez, Jesus disse a Pedro, Pedro, é o seguinte, o diabo está cirandando você. O diabo está lutando para derrubar você, para destruir você. Então eu vou te falar uma coisa, eu orei por você, eu estou intercedendo por você, e eu quero, Pedro, que você fique do meu lado o tempo todo para que você não caia. Então Jesus levou Pedro para o Monte da Transfiguração, juntamente com Tiago e João, para que Pedro pudesse estar perto dele, aonde Jesus queria fortalecer a Pedro, sabendo das lutas que ele passaria, sabendo das batalhas que ele enfrentaria. Então Jesus, conhecendo Pedro, falou assim, Pedro, chega mais perto, fica do meu lado, vamos para a montanha da transfiguração. E a ideia de Jesus era estar sempre perto de Pedro, e Pedro sempre perto dele, para que Jesus pudesse ajudá-lo e fortalecê-lo na fé. Porque Jesus também sabia que Pedro no futuro passaria por outros problemas, como por exemplo, o momento em que ele negaria Jesus, o momento em que ele passaria por outras provas, e até mesmo Jesus sabia como seria Pedro no futuro. E como seria a sua morte. Então Jesus queria ajudar Pedro o tempo todo. Por isso você vai perceber que em todas as fraquezas de Pedro, Jesus estava ali para ajudar, para coordenar, para apoiar, para levantar, para estender a mão. E assim Jesus fez com Pedro e também com os outros discípulos. A Bíblia continua falando sobre Pedro até chegar nesse episódio que eu acabei de ler na abertura do programa de hoje. E você percebeu que Jesus disse claramente o que iria acontecer e Pedro disse assim, Senhor, aconteça o que acontecer, eu jamais vou te negar, jamais vou te abandonar, eu vou contigo até a morte. Então Pedro era uma pessoa assim determinada, objetiva, vou contigo até a morte e acabou. E Jesus disse, Pedro, eu te digo que antes que o galo cante você vai me negar 3 vezes. E Pedro, não, Senhor, jamais te negarei, serei fiel. Você sabe que isso acontece conosco também, né? A gente oscila bastante, não oscila? Um dia você está firme na fé, outro dia você não está. Um dia você está feliz, esperando a volta de Jesus, outro dia você diz, Senhor, não volte hoje, porque se voltar hoje eu estou perdido. Não é verdade? Nós também oscilamos muito na fé como Pedro. E nós também queremos ser fiéis, queremos andar com Jesus, queremos obedecer os mandamentos, queremos ir para o céu. A gente tem esse desejo no coração, mas às vezes a força carnal, às vezes a natureza pecaminosa, isso que tem dentro do ser humano, muitas vezes fala mais alto e muitas vezes você oscila, não é verdade? Oscila espiritualmente, não é mesmo? Eu estou falando para alguém que, como Pedro, passou por momentos difíceis. Estou falando com você que já prometeu ser fiel tantas vezes e não foi. Estou falando com você que já decidiu voltar para a igreja e não conseguiu. Estou falando com você que é da igreja, mas você oscila demais, você sabe que tem uma fraqueza, tem um pecado guardado, um pecado escondido, e você diz, pastor, eu queria muito ser forte, vencer, mas eu não consigo. Então veja, a história de Pedro é parecida com a sua história. E Pedro finalmente chegou a passar pela experiência que Jesus havia dito. Veja, Jesus foi preso, de fato, como havia sido dito. E Pedro, então, acompanhou Jesus de longe, vendo todo o processo da prisão de Jesus, a forma como Jesus estava sendo conduzido e maltratado, e Pedro de longe.
Aí, de repente, uma empregada se aproxima de Pedro e fala assim, você é um seguidor dele, não é? E Pedro nega Jesus. E a pessoa insiste e diz, mas você não é um dos 12? Não, nem conheço ele. Mas a sua fala, o jeito que você fala, a sua posição, a sua maneira e tudo que você tem, revela que você é um dos seguidores dele. E Pedro realmente negou Jesus 3 vezes, como Jesus havia dito. E depois que negou a 3ª vez, o galo cantou. E quando o galo cantou, então Pedro olhou para Jesus. E Jesus olhou para Pedro. Ou seja, quando o galo cantou pela 3ª vez, Jesus vira o olhar para Pedro e Pedro olha para Jesus, eles cruzam o olhar. E aquele olhar de Jesus não foi um olhar condenatório, acusatório, um olhar maldoso, não. Foi um olhar de compaixão, de misericórdia, um olhar de um Deus que ama os seus filhos, apesar das fraquezas e instabilidades que nós temos. O olhar de Jesus levou Pedro aos prantos. Pedro chorou copiosamente, Pedro chorou muito naquele momento. Ele percebeu o quão miserável ele era, o quão pecador ele era, o quão carente ele era. Ele percebeu que o espírito estava pronto, mas a carne é fraca. Ele percebeu que ele tinha desejos bons, mas ele não conseguia realizá-los. Entendeu ou não? O apóstolo Paulo fala sobre isso, ele fala assim, eu sei o que tenho que fazer, mas eu não consigo. Eu sei o que é o certo, mas eu não consigo obedecer. Eu sei qual é o princípio, o mandamento e tudo. Eu tenho todo o conhecimento, mas eu não consigo realizar. Então há uma luta dentro do ser humano entre a carne e o espírito, entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Nós estamos no grande conflito e o grande conflito está dentro de nós. Então Pedro viveu esse grande conflito. Pedro, durante todo o tempo que seguiu Jesus, ele oscilou, ele acertava, ele errava, ele estava firme, ele estava fraco, ele andava sobre as águas, ele afundava, ele cortava a orelha de uma pessoa, depois ele falava de Jesus. Pedro foi assim, a vida inteira dele. Ou seja, é uma vida muito parecida com a sua e com a minha, não é mesmo? Mas nesse dia, quando Pedro negou Jesus e o galo cantou, e Jesus olhou para Pedro e Pedro olhou para Jesus, e eles cruzaram os olhares, ali foi o arrependimento, ali foi a conversão de Pedro. Pedro reconheceu que ele não era nada, que ele precisava de Jesus, que ele necessitava de Jesus 24 horas, que sem Jesus ele estava perdido. E foi ali então que Pedro decide, Senhor, irei contigo pela fé. Eu não posso por mim mesmo, mas eu posso ir contigo. Então veja, Pedro falhou, mas ele não fracassou. Ou seja, houve uma falha, mas Jesus o restaurou. Houve uma oscilação, mas Jesus o segurou. Houve, quem sabe ali, ele perdeu talvez uma batalha, mas não perdeu a guerra, entendeu ou não? E Pedro se levanta e vai firme com Jesus até o final. Claro, passando por todas as lutas, mas ele vai firme até o final. E você sabe qual foi o final da história de Pedro aqui na Terra? Eu vou te contar 2 episódios interessantes. Um deles é que Pedro escreveu 2 livros da Bíblia, 1º e 2º Pedro. Outro episódio, Pedro foi o pregador, o evangelista oficial do Pentecostes. Se você pega Atos capítulo 2, na festa do Pentecostes, quem fez o sermão, quem fez a exposição da palavra, a proclamação do evangelho foi Pedro. Então Jesus preparou Pedro, converteu Pedro e ele foi o grande pregador do Pentecostes e foi também escritor da Bíblia Sagrada. Que coisa impressionante, né? Ou seja, Pedro, ele cometeu momentos de fraqueza. Como diz o nosso tema, ele falhou várias vezes, mas ele não foi um fracassado, porque ele perdeu batalhas, mas não perdeu a guerra. Amém? Você também pode ter seus momentos difíceis, mas não abandone a sua fé, não vire as costas para Jesus, não faça como Judas. Judas traiu Jesus, vendeu Jesus e Judas não se arrependeu. Judas continuou na sua ignorância, na sua prepotência, no seu orgulho, na sua vaidade e não se arrependeu e morreu enforcado e perdeu a salvação. Pedro pecou tanto quanto Judas, a diferença é que Pedro se arrependeu, chorou amargamente, reconheceu, caiu de joelhos, suplicou a graça, suplicou misericórdia, reconheceu sua falha, segurou na mão de Jesus e Jesus o levantou dizendo, eu te salvo. Pedro gritou, Senhor, salva-me, e Jesus o salvou e o levantou. Pedro se arrependeu, Judas não se arrependeu.
Veja, falhar todo mundo falha, cometer erros todo mundo comete. Mas o detalhe é o seguinte, você pode até cair, mas caia nas mãos de Deus, caia nas mãos, no colo de Jesus, caia de joelhos, ore a Deus, clame a Deus, mas não caia da mão de Jesus, não caia como Judas caiu, de chegar a um ponto de não se arrepender. Entendeu? Arrependa-se, busque a Deus, confesse, clame, Deus vai te abençoar, vai te perdoar, vai te resgatar, vai te restaurar e vai te salvar. Amém? Que tremendo, né? Eu me empolgo com a Bíblia porque, para mim, essas coisas todas são muito empolgantes, porque são acontecimentos, ou foram acontecimentos verdadeiros, que têm a ver com a minha vida e também com a sua vida. E você sabe de uma coisa? O apóstolo São Pedro deixou para nós um exemplo, com a sua história, com o seu testemunho. E um dia, quando Jesus voltar, eu quero ir para o céu, e você também quer, não é mesmo? E nós vamos ver Jesus, vamos ver a Deus, vamos ver os anjos, vamos ver os salvos. Mas uma das pessoas que eu mais quero conversar é com Pedro. Eu quero sentar com ele, quero conversar com ele, para ouvir dele essas histórias que ele vivenciou, que a Bíblia apresenta de forma resumida. E você, também gostaria de conversar com Pedro? Com certeza, vai ser maravilhoso, emocionante e inspirador. Agora, o assunto não é mais com Pedro, o assunto é com você. Eu pergunto, e você, como está a sua fé? Como está a sua vida espiritual? Como está a sua caminhada cristã? Você está firme na fé? Tem oscilado muito? Você tem frequentado a igreja ou já não frequenta a igreja há muitos anos? Você tem sido fiel aos princípios da Bíblia? Ou você já abandonou tudo isso? Você tem obedecido à luz que você conhece? Ou você é daqueles que conhecem a verdade, mas não se firma na verdade? Sabe de uma coisa? Hoje, Jesus está olhando para você. O mesmo olhar que ele teve com Pedro, ele tem com você hoje. Olhe para Jesus. Mesmo que você chore, mesmo que você caia aos prantos, é importante que você caia arrependido. Se você cometeu algum pecado, traiu sua esposa, traiu seu marido, traiu seus pais, traiu a confiança de alguém, se você tem um pecado guardado, um pecado de estimação, se você tem sido muito vulnerável em algumas coisas, veja, caia de joelhos hoje, reconheça que você falhou, mas que você não perdeu a guerra. Entenda que Jesus está do seu lado, Ele pode estender a mão e levantar você, Ele pode levantar a mão e abençoar você, hoje mesmo, aqui e agora, Ele pode fazer um milagre na sua vida, como Ele fez na vida de Pedro. Se você crê, se você aceita, eu vou orar por você. Mas hoje eu quero chamar você que se afastou da igreja, você que está afastado dos caminhos de Deus, você que não está mais em comunhão com a igreja, nem com a Bíblia, nem com Deus, você que é uma pessoa que está há muito tempo distante, você não lê a Bíblia há muito tempo, você não ora há muito tempo, você não vai à igreja há muito tempo, você está distante de todo mundo, da igreja, de Deus há muito tempo, e hoje você está aqui vendo essa mensagem, é com você que eu quero falar. Jesus está chamando você, Jesus quer abençoar você, Jesus quer restaurar você, Jesus quer curar você, Jesus quer transformar sua vida. Dê uma chance para Jesus, apenas olhe para Jesus pela fé como Pedro. Quando você olhar para Jesus pela fé, vai perceber que Jesus vai estar olhando para você e o olhar dele vai mudar sua vida, vai mudar o seu rumo, vai te fazer feliz, vai te dar paz no coração e vai te dar certeza de uma vida eterna quando Jesus voltar. Você aceita? Você quer que eu ore por você? Você quer voltar para os braços de Jesus agora mesmo? Você quer nascer de novo, recomeçar? Então agora eu peço a você que ore comigo, para que Deus te abençoe poderosamente. Então, eu quero pedir a você agora que coloque a mão sobre o seu coração, como eu estou com a minha aqui. Põe a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos, que eu vou orar por você. Querido Deus, muito obrigado por essa mensagem e agora com a nossa mão sobre o coração, queremos dar o coração para o Senhor, queremos dar a nossa vida para o Senhor, queremos entregar tudo nas tuas mãos. E assim como o Senhor olhou para Pedro, olhe para essa pessoa agora, olhe para esse homem, para essa mulher, para esse jovem, para esse irmão, para essa irmã, para essa pessoa que esteve afastada dos teus caminhos e hoje está aqui conosco. Senhor, eu entrego essa pessoa nas tuas mãos, realiza um milagre no coração dela, na vida dela, na família dela, em nome de Jesus. Amém.
Você jamais ouviu dizer que o eterno Deus, Senhor, Criador da terra e céu, nunca se cansa, nem se fadiga. O seu modo de agir ninguém poderá compreender. Quem espera no Senhor seguirá das cinzas. Quem espera no Senhor sempre irá vencer. Como águia voará mais alto que as montanhas, renovando seu vigor, renovado em seu amor, e dá poder ao oprimido, faz um pobre pecador vencer desafios impossíveis. Muitos se cansarão, muitos desistirão, mas quem nele crê terá a vitória em sua mão. Quem espera no Senhor seguirá das cinzas. Quem espera no Senhor sempre irá vencer. Como águia voará mais alto que as montanhas, renovando seu vigor, renovado em seu amor. Quem espera no Senhor seguirá das cinzas. Quem espera no Senhor sempre irá vencer. Como águia voará mais alto que as montanhas, renovando seu vigor, renovado em seu amor, renovando seu vigor, renovado em seu amor.